Olá, pessoal! Aqui novamente a professora Luciana falando com vocês e esse vídeo trata de apresentar os elementos para a composição do projeto final. Os elementos básicos do projeto de uma pesquisa são esses, né? A gente vem falando desde o início da disciplina. Então, vamos lá. O tema, o problema, a justificativa, a pergunta que vai caracterizar esse problema e os objetivos, geral e específicos. Tudo isso fica dentro de um saco só, que é a introdução. Tá certo? Muito bem. Em um outro capítulo, a gente vai colocar o referencial teórico, que vocês já devem ter construído até agora. Em um outro capítulo, a gente coloca a metodologia, que vocês também já devem ter construído. O cronograma a gente coloca na sequência como um capítulo e as referências vêm como capítulo final, tá bom? Então, todos esses elementos a gente tem que ver no projeto de vocês. Eu vou lembrar aqui de alguns elementos que podem ser que não tenham ficado muito claros durante a nossa disciplina, mas é só mesmo para poder lembrar, tá bom? Quando a gente vai escrever a metodologia, a gente precisa evidenciar o tipo de pesquisa com a qual a gente está trabalhando, se é qualitativa, se é quantitativa, se é estudo de caso, se é levantamento. Precisa dizer qual é o público-alvo, ou seja, quem vai ser o sujeito da sua pesquisa, tá bom? Se são pessoas, se são máquinas, se são softwares, tá bom? Então, você precisa dizer e caracterizar esse público-alvo. Você precisa falar também do contexto onde esse público-alvo se encontra. Então, se você vai falar de pessoas, elas estão em que contexto? No contexto da universidade, das salas de aula da universidade, de algum curso, ou elas estão numa empresa? O que elas fazem nessa empresa? Que empresa é essa? Ou se é um software, né? Ele foi produzido por quem? Ele está hospedado aonde? Né? Qual é a característica dele? E a gente precisa estar falando também das etapas, né? No caso de vocês, eu não pedi para vocês colocarem a etapa do planejamento, então vocês podem retirar essa ideia, mas vocês precisam estar falando sobre a coleta e a análise de dados. Como é que você fez a coleta, quais instrumentos, de que forma ou em que fases você fez essa coleta, ou você fez não, você vai fazer essa coleta, que é um projeto, né? A análise, você vai dizer se ela for uma pesquisa quantitativa, que tipo de estatística você vai utilizar e se ela for uma pesquisa qualitativa, de que forma você vai estar analisando esses dados, tá bom? Muito bem. Além disso, eu vou dar uma pincelada aqui também no cronograma, que foi uma das últimas coisas que nós conversamos, tá? O cronograma, ele vem no formato de tabela, sempre, e a gente precisa tomar o cuidado de colocar aqui nessa coluna todos os aspectos metodológicos que a gente vai desenvolver, e nessas colunas aqui, o período que a gente vai aplicar essa pesquisa, né? Então, aqui tem 2018.2 e aqui tem os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Lembra que esses elementos que estão aqui, eles são elementos que foram retirados da metodologia, são palavras-chave, eu diria assim, para poder representar aquilo que você realmente vai fazer. E aquilo que você pinta aqui de laranja, por exemplo, né, pode pintar da cor que vocês quiserem, marcando em que época você vai fazer aquilo que está nessa linha ou nessa linha, tá bom? Lembra de fazer uma leitura horizontal. Então, veja que a pesquisa bibliográfica aqui ela vai acontecer na maior parte do período proposto para a pesquisa, né? Mas faz também uma leitura vertical. Pô, no mês de julho são 1, 2, 3, 4, 5 coisas para fazer. Você vai dar conta de fazer 5 coisas no mês de julho? Veja que geralmente é um mês de férias, né? Então, você vai se propor a fazer isso mesmo? Então, aqui, por exemplo, no mês de novembro, que é quase terminando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades para acontecer ao mesmo tempo. E em dezembro, já que é um mês de festas, né, só 2 coisas você possivelmente pode dar conta. Então, se questione também sobre esses elementos, porque eles fazem muita diferença na hora da gente se organizar e fazer o projeto acontecer. Bom, quando vocês forem fazer o projeto de vocês, vocês vão receber um modelo. Na realidade, vocês já estão construindo coisas e escritos, né, dentro do editor de texto, mas vocês vão receber um modelito
que vai ser compartilhado com vocês, para que vocês possam preencher aquilo que precisa preencher com o que vocês já escreveram. Então, vocês não vão escrever nada do zero, vocês já têm várias coisas escritas, vão copiar e colar para dentro desse modelo, tá? A gente vai mesclar um pouco o modelo do projeto que vocês vão entregar com elementos do TCC, com elementos de um projeto, só para que vocês tenham essa experiência. Mas um projeto, ele não precisa ter capa, contracapa, como vocês vão receber nesse modelo que vai ser compartilhado, tá bom? Mas lembra que vocês precisam colocar todos os dados que foram construídos durante a disciplina nesse projeto e precisam se atentar agora para os elementos de formatação que também já foi falado para vocês. Lembra que a formatação ela precisa seguir as regras da ABNT que estão vinculadas ao UFC. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao uso das regras, baixa o material que está disponível na biblioteca da UFC, tá certo? No site você tem como baixar. E a avaliação do projeto final. Os critérios, a data, a hora e o local onde vocês vão apresentar, seja presencial, se for o caso, seja à distância também, se for o caso, a gente vai estar enviando para vocês depois. Tudo isso vai ser definido posteriormente, mas não se preocupem, porque a gente está preocupado em mostrar para vocês quais são os critérios que a gente vai utilizar para avaliar e todos esses outros elementos que são fundamentais, né? Data, hora e local para a apresentação ou apenas para o envio do material. Tá bom? Então, fiquem atentos, preparem o material de vocês com a maior delicadeza possível para ficar bem bonitinho, né? E vocês conseguirem formalizar todos os conhecimentos que vocês adquiriram na disciplina até então, tá bom? É claro que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato que a gente vai estar esclarecendo, tá bom? Tudo de bom, até mais.